vai ficar nunca. Eu nasci despenteada, vou morrer despenteada, não tenho a menor chance. Esperar a pessoa entrar. Ih, já tem gente entrando. Já Oi? pode dar boa noite. Olá, boa noite para todos, bem-vindos. Oi, Vamos. gente, boa noite. Aqui, Luana. Deixa eu... Oi, gente, boa noite. Vamos falando aí de onde vocês são, as dúvidas que você tem do tema de hoje da live. Podem já mandar as perguntas para a doutora, que ela vai responder tudo. Tudo que der para responder, né? Porque também, se tiver muita pergunta, fica difícil. Mas... É isso, esperar a Natália. A Natália já chegou. Solicitação para ela. E já ela entra. Oi, boa noite. Oi. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, hoje vai dar tudo certo na nossa transmissão. Com certeza. Hoje eu vou conseguir ficar aqui com vocês. Explicando para quem não estava aqui, semana passada teve um problema de conexão minha com a doutora. Eu não consegui entrar na live dela, não consegui permanecer, deu um problema regional no Instagram. Aqui na minha região caímos completamente. Mas aí a Luana que está aí do lado da doutora, cadê você, Lu? Parece aqui. Oi, gente. A Luana ajudou bastante aí, bater um papo com a doutora, mas a gente não conseguiu deixar gravado. O tema de hoje é gestação após aos 40 anos. O tema da semana passada foi o desmame amoroso. Então, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer os dois assuntos hoje. A gente vai conseguir, tomara que a gente consiga abordar tudo. Mas vamos hoje, agora no começo, falar sobre o desmame, que é o assunto da semana passada. Essa live aqui vai ficar gravada, se Deus quiser, torçam aí para ela ficar gravada. E aí, depois a gente entra no assunto que é o da gestação após os 40 anos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar sobre o desmame, né? Apareceu bastante questão e tudo mais. Antes da gente dizer quais são as consequências de um desmame mais tardio, primeiro que muitas mães nem sabem que existe um momento certo de desmamar, né? Tirar ele do peito, né? Desmamar, a gente está dizendo da amamentação mesmo. Como é que é feito um desmame? Quando é que a criança mostra que ela está pronta para o desmame e como é que é feito esse desmame amoroso, doutora? Então, a primeira coisa é quando é que a criança mostra. A criança mostra quando ela própria sobe no banquinho, pega o biscoito e tchum, olha só, eu posso. Então, é preciso ler isso. Quer dizer, a mãe lê, ao longo da vida, sempre a criança diz, agora não preciso mais. Só que nessa época ela não fala ainda. Então, ela mostra, né? Porque a criança mais tarde, ela, não precisa me dar na boca, não precisa. Ela sempre vai estar dizendo quando é que para ela não é preciso mais, né? Sempre, ao longo da vida. E nessa situação, a criança mostra e uma coisa acontece com a mãe, que é a mãe normalmente tem uma fase REM muito profunda. Por isso que enquanto ela está precisando aleitar, ela dorme pouquíssimo tempo, mas não fica cansada. E aí o que acontece? Quando a criança mostra que ela consegue pegar o alimento, a mãe, nesse momento, instantaneamente, ela passa a ter uma fase REM bem igual que tinha. Então, N vezes acordar à noite, ela fica absolutamente esgotada. Então, olha como a natureza é aquela coisa do campo, né? São os dois. E ninguém falou nada, mas apenas as coisas mudaram. Então, pode acontecer da mãe não ter sido aleitada. E aí, principalmente se é uma menina... Antes da gente falar da mãe não ter sido aleitada, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, quando a senhora está dizendo que a criança mostra que ela está pronta, eu lembro quando a senhora me falou uma vez assim, sabe quando a criança fala, mãe, não precisa mais ir comigo até a sala de aula, deixa que eu carrego minha mochila sozinho, deixa que eu coloco minha roupa sozinho. Já está irritado com a mãe ali fazendo tudo. Então, eles estão mostrando uma prontidão.
com o Exato. desmame é a mesma coisa. Ele chega a mostrar a prontidão. É que a gente não sabe que ele está mostrando isso. Né? Não, Mas ele, sabe, quando porque ele... aí ele não está falando ainda. Então, é só prestar atenção. E E prestar quando ele atenção pegou... na criança em si. Porque você vai ficar exausto. Porque assim, existe um cansaço de você acordar à noite, amamentar, tudo bem. Mas não se compara à exaustão que é depois da fase que deveria ter desmamado, né? Não se, eu passei por isso e não se compara. É super mega exaustivo. E aí a doutora está explicando exatamente isso. Quando a doutora fala a fase REM, ela quer dizer a fase REM do sono da mãe. Porque a gente tem, se não me engano, a senhora fala, são 5 fases do sono, certo? 5 fases, gente. E a gente tem E é a onde primeira há a fase... regeneração dos órgãos. É quando ocorre a regeneração dos órgãos. Então, esses órgãos não vão regenerar direito e a mulher vai ficar muito exausta. Porque a sabedoria da natureza é tão grande que enquanto a mãe está amamentando, isso eu não sabia, a senhora me disse semana passada. Enquanto a mãe está amamentando, a fase REM do sono dela é muito mais curta e profunda e faz a regeneração dos órgãos. Agora, quando já está além do tempo de amamentar, a fase REM do sono dela voltou ao normal, só que ela está esgotada, porque ela está sendo acordada durante a fase de regeneração dos órgãos, dos tecidos. Né? Então, realmente é uma exaustão. E aí, quando a criança mostra essa prontidão, doutora, pegando um primeiro biscoito, pegando uma fruta, enfim, né? Mostrando que ela está pegando sozinha alimento. Eu lembro que a senhora também falava quando a criança começa a caminhar por ela mesma. Sim, geralmente sim. Porque Normalmente... para pegar o alimento, geralmente ela já está precisando caminhar. Trepar em banco, subir nas coisas, enfim. Ela vai pegar o alimento que tem uma característica, parece assim, sabe o troféu? Ela tem um aspecto assim meio de aventura nessa coisa de pegar o alimento. É muito engraçado, não é uma coisa discreta. É uma coisa bem... Só! Bem sim. E aí, na hora que a criança mostra isso, é claro que não vai ser um desmame abrupto, porque vai começar uma... Na verdade, a introdução alimentar ela já começou antes. Sim. Quando a criança está caminhando bem... Ela vai diminuir... A parte da manhã, ela vai querer menos. Vai começar querendo menos. E aí já houve introdução de outros alimentos, com 6 meses, né? Já houve introdução e a criança vai comendo, tudo certo, né? Então, ela vai e automaticamente a mãe, naturalmente, ela tem também aquele momento de satisfação. Não é só... Começa a ter o cansaço. E aí é como se uma coisa passa a ser mais do que a outra. Aquela satisfação de antes, aquele relaxamento, por causa da prolactina e um monte de outros hormônios, ocitocina, vai dando lugar, sai daquele prazer para um cansaço. Exaustão, né? Para uma exaustão. E aí, doutora, quando a criança mostra que ela está pronta, eu acho que a gente vai entrar agora no momento que a senhora estava falando da mãe que não foi aleitada, talvez corretamente, ou nem um pouco às vezes. A criança mostrou que está pronto, caminhando, pegou lá o alimento dela, já não precisa mais da mãe do leite materno para subsistência, ou para formação neural e tudo mais. Mas e quando aconteceu isso, ela mostrou, mas a criança continua querendo e buscando muito o peito da mãe. Normalmente é porque a mãe não foi aleitada. Então, a criança vai e vai querer mamar pelo número de meses que a mãe não mamou. Nossa. Nessa hora é que a mãe deve falar com a criança a fase REM e dizer, muito obrigada, mas você já mostrou que está muito bem. Porque isso afeta ao sentimento de segurança da criança na vida final da adolescência. Eu ia entrar nesse ponto, né? Qual é o prejuízo, a consequência do desmame um pouco mais tardio. Mas só voltando um pouquinho nessa parte da mãe, na verdade, quando a doutora fala, só para contextualizar às vezes quem é novo aqui, né? Quando a doutora fala que a criança está se sacrificando pela mãe, é para
a criança se sacrifica para mostrar o inconsciente da mãe, não é, doutora? Para mostrar para a própria mãe que ela tem uma história. Ela sempre vai externar, lembrar, a criança não adoece, não tem problema. Ela simplesmente está mostrando o que aconteceu, que está no inconsciente, porque às vezes a mãe não soube que não foi aleitada. A criança está revelando que está no inconsciente da mãe. Aí a mãe, entendendo, fala para a criança, olha, muito obrigado, mas não precisa, porque olha, já recebi tudo que eu precisava. Eu te amo. E isso é a coisa mais importante. Então, porque muitas vezes a criança capta o quanto a mãe sofreu. Então, ela própria fica... Aí a mãe diz assim, ele não larga meu peito, ela não larga meu peito, e eu estou morta de cansada. Só que a criança está se sacrificando porque pegou o que a mãe sofreu. A carência está querendo como se fosse suprir. É isso. Isso. E aí a mãe conversa. E aí a mãe conversa com a criança para poder liberar essa criança desse sacrifício pela própria mãe. Muito obrigado, mas não precisa. Muito obrigado, mas não precisa. Então, assim, uma coisa importante, porque os meninos, eles, na coisa toda do desmame, eles ficam numa aversão aos novos alimentos. E isso é muito interessante. Quando você introduz os alimentos com 6 meses, você vai introduzindo um a um e vendo se o fígado da criança tem enzima para... Primeiro entra com fruta, depois legume, papinha, lá no final tubérculo. Então, você vai fazer isso, mas a criança vai começar a não aceitar. O alimento, né? Porque o menino, ele tem um senso de fidelidade com a mãe. Então, eu não vou comer outra coisa que não seja o seu leite. E aí, eu tô fazendo essas caras porque com meu filho aconteceu assim. Ele não aceitava, mamava pra caramba. Fui desmamar ele lá com 1 ano e 8 meses depois de uma consulta com a senhora. Que a senhora falou, as consequências são essas. Tá na hora de desmamar, né? E aí, pra fazer esse desmame, vamos dizer assim, ó, a criança tá pronta. Mostrou prontidão. E não tá mostrando o inconsciente da mãe. Então, basta a mãe fazer o quê? Novamente, vai ter que falar na fase que eu sei que você está querendo mamar pelo que eu não fui mamar. Não, eu tô dizendo assim, no caso da criança que tá pronta, mas não tá ali também nessa coisa de querer mostrar pra mãe. Não tem isso. Não dá porque ela tá no programa, você precisava, você sofreu. Então, eu não como outro alimento porque eu sou fiel a você. Não, mas se a mãe não tiver esse trauma, a criança desmama naturalmente? Essa é a minha pergunta. Sim. A criança que não quer? Isso quase não acontece. É muito engraçado. É o famoso gada. É que a criança não fala o R. Então, gada. Quer dizer, não quero, não. Não quero mais. Entendi. Aí, isso, naturalmente, quando a mãe teve um trabalho anterior, em que tudo isso foi de alguma maneira dissolvido, e aí aquela coisa de fazer renascimento antes de engravidar, beleza, porque aí todas as coisas são dissolvidas e a criança não tem o que ela capta no inconsciente que ela tenta compensar. Aí, naturalmente... Eu vi uma amiga que conversou, percebeu também que ele já estava pronto, mas ele também estava ainda no peito. E ela conversou com ele uma vez no sono REM, uma noite. No dia seguinte, ela guardou o mamar de forma muito carinhosa, sem aquela história de castigo, de se esconder, de botar a coisa ardida no peito, nada disso. Ela falou, não, agora, hoje não vai ter, né? Enfim, falou alguma coisa assim, bem amorosa. Ele nem procurou mais. E foi o desmame noturno e diurno de uma vez só. É bem isso. Naturalmente, se a mãe não tem
uma coisa em relação a isso, e outra coisa também que existe. Não é só o inconsciente da mãe lá no que aconteceu lá atrás, mas pode também acontecer do bebê captar, principalmente menino, captar que o pai não está dando atenção para a mãe. E aí ele vai querer fica mamando para suprir esse sentimento que ele capta de ausência. Uau! Nossa, doutora, agora acho que a gente pode entrar no assunto de quais são as consequências do desmame tardio, porque tem gente dizendo assim aqui que conhece criança de 7 anos mamando em livre demanda. Olha, não é de fato natural, muito frequentemente, essa mulher teve vivências, porque a criança já tem ereção e tem um outro tipo de pensamento. O pensamento com 7 anos é de outra estrutura. Então, o que é que a criança está vivendo? Porque com 7 anos, dentro da antroposofia, é visto que a criança é quando ela encarna. Então, ela está encarnando o quê? Dependente. Qual é o que está criando de si? Então, nessa hora, o que é que essa criança está se sacrificando? Por uma carência da mãe? Que a mãe está sozinha? Uhum. E olha o peso que essa criança está tendo de viver uma situação que já não é. No momento que a criança faz 7 anos, ela tem que começar a viver quem ela é. Uhum. O eu, né? Começar um processo de até quando pode começar um processo de alfabetização. Uhum. Não é definitivamente muito bom para lá adiante na vida essa criança ter a sensação de segurança. Então, e a senhora estava falando assim, esse desmame tardio, não precisamos nem falar dos 7 anos, 2 anos de idade, né? Qual é o imprint ou a crença que fica na criança quando ela vira adulto? A criança que foi amamentada over, né? A mais, assim, no tempo a mais. Vamos pensar, o aleitamento, ele programa, primeiro, generosidade, porque a natureza é generosa. Ele tem o tempo todo tudo que ele precisa. Se machucado, tem mais beta-endorfina e assim vai. Então, tem a vivência de fraternidade, tem a vivência de percepção de sexualidade natural, mas, sobretudo, há o princípio da não escassez e também não do desperdício. Porque o aleitamento não há desperdício. Então, todas essas coisas, a afetividade da criança, tudo isso é plasmado no aleitamento. Então, quando esse aleitamento passa do tempo, as coisas começam a serem colocadas como o medo de que vai faltar. O medo de que vai faltar, e aí essa pessoa vai procurar um trabalho que é um trabalho público, normalmente, porque aí o Estado vira o grande pai, o grande mãe, e essa pessoa não consegue, na vida, ter atitudes de se lançar em algo. E se é mulher, tem muito medo de tudo. Então, não. Ali deu a ideia de autossustentabilidade, generosidade, afetividade, fraternidade, tudo, sexualidade legal, olha, tudo ótimo. Mas aí, quando passa do tempo, as coisas começam a criança começar a ter crenças sobre si não muito boas, principalmente medo. E aí, quem já fez isso, como eu, né? Acabei desmamando meu filho só com 8 meses. A senhora fala pra gente reprogramar tudo isso, conversando com eles na fase REM do sono, que foi tema da primeira live da senhora dessa quarta de luzes que a gente tem feito, né? Aí todo mundo pode procurar lá. E aí, doutora, tem uma regra, digamos assim, bastante
conhecida por todo mundo, que é a regra da OMS. Não sei se a gente pode dizer que é uma regra, mas um parâmetro, digamos, de amamentar até 2 anos ou mais. Eu queria que a senhora comentasse isso, porque pode confundir muita gente que está buscando esse conhecimento, né? Sim, sim. Na verdade, tem que ver um histórico como isso foi feito. Existe uma, que era chamada, uma doença chamada Kwashiorkor, Como? que é Kwashiorkor, porque a palavra é africana, né? Que era a mãe tinha um segundo filho e esse primeiro morreu de fome. Então, eles achando que não aconteceria a morte de fome se ela aleitasse mais tempo. Mas acontece que, na verdade, e botou esses 2 anos, né? Exatamente que era a diferença de tempo para que ela tivesse um novo filho e tudo, e não houvesse a morte de criança muito pequena. As coisas não funcionaram tão bem assim, porque a mortalidade infantil na África continuou grande. Porque é aquela história, não tinha comida agora, nem um ano depois não tinha também. Né? Mas isso ficou uma ideia de que com 2 anos garantiria a não mortalidade infantil. Mas o problema era esse. Só que no resto do mundo, onde a situação de extrema fome não era igual, não foi tomado em consideração o desenvolvimento natural, que é uma coisa que é engraçada. Na natureza, a gatinha, o tigre, chegou na hora, pega com a pata e tira o filhote de perto. Por quê? Aí que tá. A mesma coisa, de certa maneira. Você agora tem que começar a aprender a caçar comigo. Aí, garantir a própria sobrevivência, né? exatamente, sobrevivência agora e lá na frente. E aí tem gente perguntando aqui, e qual o tempo médio natural de uma amamentação saudável? No começo a gente falou, a criança vai mostrar a prontidão dela, mas aí você assiste depois que vai ficar gravado e você vai saber exatamente qual é o momento saudável, a época saudável. Voltando para essa coisa, para a gente fechar esse assunto, né? Da instrução da OMS, então é isso, assim, é uma instrução para o mundo inteiro, considerando os países do terceiro mundo e especificamente a África, onde a morte infantil é muito grande e a morte por fome também. Então, a gente precisa considerar isso, né? Aqui a gente não morre de fome como na África, e o aleitamento materno, o ideal é que seja até a criança mostrar essa prontidão, pegar o próprio alimento, já tá bom, muito obrigada. Para a criança não ficar com essas crenças de falta de autoestima e de autoconfiança, com medo, para não precisa, né? Se a gente tiver essa consciência, não precisa deixar o filho depois passar por esses perrengues, né? Por esses problemas e tudo mais. Doutora, bom, como a gente chegou aqui na metade do nosso tempo, vamos entrar então no segundo assunto. A gente recapitulou, falou do que foi principal, não dá tempo de a gente bater um papo e desenvolver muito mais esse assunto, mas o que foi principal a gente falou. Só falando de mais uma coisa sobre o desmame amoroso, o desmame precoce, ele também vai gerar algo para, a doutora falou, né? A escassez, o medo também para quem é desmamado precoce. O medo maior, né? O sentimento de abandono. E aí, a mãe vai desprogramar isso no sono REM, mas para o sono REM, repetindo. Já fizemos live sobre isso, a doutora já falou. E aí lá você encontra tudo isso. Todas as informações para ajudar aí seu filho. Vamos entrar então no assunto que, nossa, é muito pedido. A gestação após os 40 anos, doutora. Minha primeira pergunta. É possível engravidar naturalmente depois dos 40 anos? Só é. É muito possível. Apareceu uma pergunta assim. Quantos por cento de chance uma mulher de 40 anos tem para engravidar? Quantos por cento de chance? Toda. É só ela querer. E aí, doutora, para as mães que têm algum diagnóstico de... Não, fala um pouco aí do filho temporão, dessa coisa toda que a senhora fala.
Olha só, sempre houve filho temporal, né? Até porque o ovócito existe no corpo da mulher até 65 anos. Então, a mulher tem um filho de 18, de repente nasce um, ela já passou da menopausa, enfim. Porque você nasce com todos os ovócitos que você vai ter em toda a sua vida. Diferente do homem que produz espermatozoide diariamente. Então, isso não existe nessa cultura nossa de escassez. E foi colocado essa história de que só até tanto. Não tem só até tanto. As mulheres antigamente tinham 20 filhos. E tudo quanto é idade. E tinha o filho temporal. Então, não existe isso. E, na verdade, no que eu tenho visto nesses últimos anos, as mulheres com 40 anos, elas têm uma maturidade porque está tendo um salto. Tanto é que todas as escalas de desenvolvimento neurológico das crianças foram jogadas no lixo. Porque as crianças foram jogadas no lixo. Porque as crianças que nasceram depois de 2010, elas têm mais inteligência, 15% a mais, elas têm muito mais percepção das coisas e paranormalidade. Então, o que acontece? Essas crianças, elas precisam de mães mais maduras. E mesmo antes, doutora, de 2010, como a senhora falou, Sim, tinha sempre mãe... foi. Sempre foi. Sempre foi. Quer dizer, as mulheres sempre tiveram filhos, um monte, né? E não tinha problema. Agora, o que eu vejo é que quando mulheres, muitas vezes, fazem formação profissional, uma série de coisas, aí deixam para depois o ter filho. Ok? Porque, na verdade, um casal deve ter filho quando efetivamente é o que eles mais querem. Quando já se realizou, já viajou, já... Já fez, já aconteceu. Nesse momento a gente quer. Então, é tudo amor, né? Então, esse tudo amor, o que vai acontecer? Essa criança vai ser observada pelos pais, porque já estão mais maduros, já tem mais experiência de vida. Então, não vai acontecer que cada coisa que a criança tenha vai levar para o pediatra, que muito frequentemente vai medicar e, de alguma maneira, tem outra visão, né? Que a visão está mais distante do que é a natureza, né? Então, vamos ver a natureza. Como é que é? E a natureza mostra que é preciso observar essas crianças. Imagina, o Leon Eisenberg, que criou a história do TDAH, no testamento dele disse que ele criou. No entanto, ainda se fala sobre isso. Como se fosse ela. Não, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: não existe aquela história de que o ovócito envelhece? Isso é verdade? Isso é mito? É mito. A mulher que está com 40 anos, o ovócito dela está tão bom para engravidar quanto aos 30, aos 25? Igualzinho. Igualzinho. E conta pra gente da sua experiência do consultório. As pacientes que já engravidaram com essa idade, tudo que a senhora tem de experiência. O que eu tenho de experiência, tipo assim, é muito incrível ver um casal que eles dois são capazes de observar, de ter ligação telepática, porque os dois já estão nessa frequência. Então, eles já têm um autoconhecimento, já fizeram alguma coisa sobre si. Então, eles não entram naquela coisa que muitas vezes a pessoa muito mais jovem faz, que é ficar com medo. E há hoje uma situação como essa coisa do 2010, se você perguntar para sua mãe, o referencial dela era outro. É outro. Muito diferente. E aí a tendência é dizer que a criança está doente. E não está. Ela é além. Muitas vezes ela fica olhando alguma coisa, ela aprendeu.
Mas Essas isso crianças são muito rápidas. Agora, muito. doutora, deixa eu pegar uma pergunta aqui, fresquinha, perfeita aqui para o tema. A pessoa diz assim, eu tenho 45 anos, uma trompa obstruída. Eu estou trazendo o caso porque já tivemos casos assim, já acompanhei de perto com a doutora, a mulher que engravidou da trompa obstruída. Bom, tenho 45 anos, com uma trompa obstruída, com endometriose e não estou menstruando e quero engravidar. Eu consigo? Sim. O que eu te aconselho é fazer renascimento. Doutora, fala pra gente quando a Dança mulher para a tá lua com uma... cheia e faz renascimento. Porque o endométrio, na verdade, a endometriose são dois problemas. E são problemas muito lá atrás. E curável, completamente curável. Então, e não tem problema. Eu já vi criança nascer com trompa pela trompa obstruída ou pela outra trompa, com o outro ovócito que saiu da outra trompa. Não tem problema. A natureza pensou em tudo. Ela abriu todas as possibilidades, não fechou. E aí, doutora, então, assim, falando um pouco da dificuldade de engravidar, porque muita mulher acha que a dificuldade de engravidar lá é por conta da idade. Fala pra gente sobre o conflito biológico que está por trás da dificuldade de engravidar, que pode vir a qualquer idade, desde que esse conflito exista. Sim. Fala pra gente desse conflito. Muitas vezes esse conflito assim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Há atrás uma mágoa da mãe, quando a pessoa às vezes não lembra que ela era pequenininha. Então, isso o renascimento ajuda. Né? Então, não existe. Você é uma fêmea. Como uma tigresa, como uma leoa. Não há nenhuma diferença. Se elas podem, você pode. Isso é real. Nós somos mamíferos. Então, tudo pode ser resolvido. Toda aquela coisa da crença negativa. Por exemplo, essa crença negativa pode até gerar mioma. Eu não sou capaz. Eu sou capaz. Com mioma, sem mioma, eu sou capaz. E a doutora fala muito de limpar todas essas crenças através da terapia do renascimento, né? E, doutora, fala um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho nesse tema de dançar para a lua cheia, porque tem muita gente aqui que não sabe. Acho que nunca ouviu falar. Isso é uma coisa muito interessante. Foi uma psiquiatra suíça, em 1985, ela em terapeutas junguianos não é estranho que você está diante de um problema. Ela tinha 5 pacientes profissionais liberais na Suíça, Suíça germânica, e as 5 não conseguiam engravidar. Aí o que ela fez? Fez uma pesquisa antropológica e descobriu, para espanto, que em todas as culturas os problemas ginecológicos eram resolvidos com o ritual para a lua cheia. Mas estranho, porque em alemão, lua é masculino e sol é feminino. E isso espantou ela. Mas eu disse, bom, vou falar para elas, achando uma era juíza, a outra era não sei o quê. Enfim, todas profissionais liberais, como que ela conseguiu convencer, eu não sei. Mas é fato que ela falou para as 5, dança para a lua cheia. E incrível, as 5 engravidaram. E assim, essa coisa não precisa dançar lá fora, não é isso, doutora? Pode ser num ambiente fechado no dia da lua cheia. Dança em casa, com amigas suas, não com a presença do homem. Porque senão a energia vai para lá e não vai para cá, para o centramento. Né? Então, olha, ciclo menstrual bagunçado, cólica menstrual, todas as questões dá para fazer isso, dançar para a lua cheia. Porque, na verdade, é uma reconexão do feminino, né, doutora? Dessa energia feminina. A mulher no mercado de trabalho, super adrenalina,
como é que a gente vai, eu falo por mim também, como é que a gente vai se conectar com algo tão feminino que é a gestação, se a gente estiver completamente desconectado ou completamente focado nas questões mais práticas, dia a dia e mais materiais, né? Sim. E aí, uma dúvida que surge. Eu vou colocar aqui também a pergunta de outra pessoa dizendo, gente, eu estou próxima dessa questão. 45 anos, falência ovariana, menstruação já falhando demais, porém eu quero engravidar. Eu consigo, doutora? A doutora acabou de falar sobre Olha isso. só, primeiro, tira essa falência ovariana, porque isso não existe. Ok? Você Como é que fêmea, como é uma tigresa, uma leoa, está em idade fértil, que, em geral, são, aos 65 anos é que a mulher tem pouca probabilidade de soltar o ovário. Nossa. Está perfeitamente dentro do tempo. E aí, quando a doutora fala isso, esquece que isso não existe, mas a gente vem vindo de uma corrente, de correntes dizendo completamente o contrário. O que eu indico aqui na live, a gente não vai conseguir abordar profundamente onde é que a doutora se baseou e qual fonte científica ela tem para dizer tudo isso. Então, eu fortemente recomendo que as pessoas que queiram marquem uma consulta com a doutora, porque aí sim, no caso específico, ela vai poder orientar cada um e explicar. Mas o mais importante, o mais forte de tudo isso é o resultado que a doutora tem. Doutora, uma pergunta. De todas as mulheres que chegaram para a senhora com algum problema de engravidar, quantas delas engravidaram? 100%. Vocês entendem? É isso. Aqui na live a gente não consegue, talvez, aprofundar tanto quanto deveria, ou poderia, ou quanto o assunto exige. Mas você imagina que 100% das mulheres que procuraram a doutora com dificuldade de engravidar, 40, 45, 35, qualquer que seja a idade, todas conseguiram engravidar. E eu vou contar aqui, doutora, daquele caso que aconteceu. Nós estávamos gravando, a gente estava gravando vídeos e conteúdos com a equipe toda, a doutora, e uma pessoa comentou, olha, eu fiz tudo que a doutora falou, eu tinha trompas interrompidas, baixa ovariana, diagnóstico, né? E endometriose. E ela engravidou da trompa interrompida. Ela fez a consulta com a doutora em março, em setembro, fez tudo que a doutora orientou nesse tempo, em setembro ela engravidou. E ela é até aluna do curso da doutora, Introdução à Ciência do Início da Vida, né? Essa última turma que passou. Então, existe sim muita possibilidade, né? Existe 100% de possibilidade, como a doutora disse. E aí, doutora, tem gente que fica comigo assim, tudo bem, ao engravidar depois dos 40, existe o risco dos filhos nascerem com síndrome? A probabilidade de ter síndrome é maior? Não, não. A síndrome de Down, vou mostrar para vocês. Vamos falar da síndrome de Down especificamente. Guerra, né? Assim, vocês vão ver a foto, tá? Ela foi uma coisa que apareceu depois da Revolução Industrial. Então, por exemplo, eu tinha uma secretária que ela estava grávida. Então, quando tocava serra elétrica no prédio, eu pedi para ela ir embora. Porque é o barulho da serra elétrica que causa a trissomia do 21. Então, vejam bem essa foto aqui, não sei se está dando para ver direito. Chega bem pertinho do Hammer. Esse livro é do Dr. Hammer. E ele pediu para que os pais se mudassem para um lugar bem, bem, bem silencioso. Olha a foto dela. E isso é real. Quer dizer, o que eu vi aqui, né? Sempre a história é a mesma. Mas tem a capa do livro. Hã? A capa do livro. A capa do livro, está aqui. Mas essa edição da senhora está em alemão ou não? Está em italiano. É o livro do doutor. Tem em espanhol. Ah, tá. Tem espanhol.
não exatamente muito fácil de achar, né? Porque tá difícil. Ah, mas quem tiver interesse, né? Mas De lógico, conseguir achar. acha sim. Na verdade, Pior das hipóteses, a gente dá um jeito de botar um site, um link, sei lá. Mas aí vai. Então, o importante é entender o seguinte: essa é a razão da síndrome de Down. Foi ele que descobriu. Ele foi ver que na história da humanidade a síndrome de Down só apareceu depois da Revolução Industrial. Antes não tinha. por causa Então, do barulho, né? hã? Por causa do barulho. É. E esse barulho é bem serra elétrica, maquita, essas coisas. A criança, e isso é muito interessante, a criança pensa em fazer a turbinar o próprio DNA para ver se escapa, se a mãe foi mordida por um leão. Eu fiquei, ué, leão no mundo inteiro? Sim. Na época que o planeta, né, era Pangeia, tinha leão em todo lugar. Então, esse Tá, registro é um registro atávico. então vamos esclarecer aqui, porque para quem é novo, isso daqui acho que essa fala é muito surreal, doutora. Eu, a senhora, a gente está acostumado. Mas assim, a doutora agora está trazendo os conceitos do Dr. Hammer, de nova medicina germânica, ou mais recentemente a nomenclatura é 5 leis biológicas, né? Então, o que a doutora está dizendo é que o bebê na barriga da mãe, ele tem a sensação, através desses barulhos que só surgiram com a Revolução Industrial, ele tem a sensação de que a mãe vai ser atacada. E assim, na biologia dele, se ele fizer uma trissomia ali naquele cromossomo, ele vai salvar a mãe. É isso, doutora? Entende certo? Vai sobrar vivo. É tudo para salvar, para garantir a sobrevivência. E só que a doutora está falando de época, de tempos atávicos, na época que o planeta era Pangeia, existia leão pelo mundo inteiro, e quando a mãe estava sob ataque, digamos, de um leão, o bebê podia fazer essa trissomia. Ficou super intenso depois da Revolução Industrial, tanto de barulho e tudo mais. Então, o que a doutora está querendo colocar aqui é o seguinte: a síndrome de Down, ou as outras síndromes também, elas não têm a ver com o fato da mãe engravidar depois dos 40 anos. Elas têm as próprias explicações. Tem nada. Tanto é que uma vez uma médica me falou, isso é um absurdo. Minha sobrinha teve uma criança com síndrome de Down, era nova, e morava numa rua super tranquila. Fiquei quieta. Meses depois, aí ela descobriu que a filha tinha se mudado para uma outra área e que tinha uma obra do lado, um edifício sendo levantado. Aí ela me falou. Então, era mesmo, né? E é uma coisa que você faz ver recorrentemente. A história tem história de barulho, né? Eu não consegui até hoje tentar uma criança com Down. Por quê? Porque os pais dizem, precisa ir para o neurologista. Eu nunca consegui. A Ilsandora Laker, como o Hammer, ela lá no Canadá, ela conseguiu curar um monte, porque ela pedia para os pais irem para a floresta. Morar. Pouquíssimo tempo, tudo vai sumindo. A senhora mostrou no livro do Dr. Hammer uma foto de uma síndrome de Down, uma menininha, e depois ela assim, curada, né? Ele descobriu como curar a síndrome de Down. Isso é muito pouco divulgado, mas é uma informação valiosíssima, né? Então, sanada essa dúvida, não tem a ver com os 40 anos. Aí apareceu uma pergunta sobre o parto. Parto de gêmeos. Uma pessoa depois dos 40 anos consegue ter um parto natural se for gemelar, doutora? Claro. Imagina. Porque o parto gemelar, vê bem, nós, seres humanos,
temos o lobo frontal, que é a única espécie que tem. Mas, se vocês olharem todos os outros animais, eles têm ninhada. Se descobriu que 40% das gravidezes humanas começam gemelares. Portanto, é uma coisa completamente natural. Qualquer bichinho tem a ninhada dele, tudo bem, sozinho. Então, por que que não teríamos... Eu já vi homens que toparam estudar, aprofundar e fazer parte da mulher, fizeram parte em casa gemelar. E aí a gente precisa lembrar, né, doutora, que o parto, o nascimento, ele existe muito antes desse medo todo social ser colocado na cabeça da mulher. A gente nasce há mais de 2 milhões de anos. A senhora vive falando isso, né? Então existe toda uma sabedoria do corpo. Se a mãe tiver com aquelas doenças, aqueles diagnósticos de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e outras que eu nem sei tantas quantas são, existe sempre um conflito por trás disso. E a medicina que a doutora pratica é exatamente essa, é mostrar qual é o conflito biológico por trás daquele sintoma. Para poder sanar esse conflito e a gente voltar a restaurar a nossa capacidade natural e divina de funcionar normalmente. Porque o normal é funcionar de forma, digamos, diferente hoje em dia, né? Mas esse é o normal, é funcionar tranquilamente, né? Claro. Agora teve uma pergunta assim. Mulher com trompas enoveladas e endometriose, isso pode impedir uma gestação após os 40 anos? Não. Porque aquilo, né? Se você fizer o trabalho do que fez a endometriose, do que fez essa trompa, de alguma maneira novelar, estranho, mas enfim, tudo isso pode ser refeito dentro do nascimento. A senhora tem ideia de quantas mulheres com dificuldade de engravidar já passaram na mão da senhora que engravidaram? Eu me perdi a conta. Só décadas nisso. Uma das pessoas da nossa equipe fez uma estimativa aí com a doutora numa reunião que a gente estava fazendo, né? Se foram tantas por semana ao longo de 30 anos, não sei quantos anos, mais ou menos umas 1.700 mulheres, doutora. Mil e poucas. Muita mulher, né? Então, assim, o que a doutora fala tem sempre casuística, né? Tem sempre caso concreto que a doutora clinica. Eu me lembro que só uma mulher eu pedi para ela fazer renascimento, algumas eu fazia até crânio sacro, porém, depois ela disse para mim, eu não quero, quem quer é meu marido, mas eu não quero. É o único caso que me gravou, porque foi a pessoa que não... Era exatamente como que ia ser feito alguma coisa que era contra a vontade dela. Então, assim, continua sendo 100%. Se ela vontade, consegue. Isso que eu ia falar. Continua sendo 100%, porque das mulheres que queriam, conseguiram engravidar. Tem que essa especificamente não queria, né? Conscientemente não queria. E eu achei legal, de um lado, né, que ela disse isso para mim textualmente, na minha frente. Eu não volto lá, e aí ela estava fazendo um tratamento, eu não volto. Tá tudo bem. Não quer, mas para quem quer, e são as mulheres que estão aparecendo aqui, eu tô vendo os comentários aqui e tudo mais. Então, nem essa coisa, gente, de... Nossa, apareceu aqui um comentário, né? A partir dos 35 anos, o médico já preocupando a mulher com essa coisa de engravidar. É só olhar um pouquinho gerações para trás, as mães que tinham 20 filhos, como a doutora falou. A minha sogra teve 12. A minha sogra nada, desculpa. A mãe da minha sogra teve 12. Então, assim, tá certo que começou cedo, mas até que idade ela teve o último filho, né? Se ela quisesse ter tantos mais, ela teria tido. A mãe do meu sogro foram 10. Então, assim, foram tendo... Eu conheci mulheres que, sem querer, como a senhora falou, filho temporão, já tinham filhos de 25 anos. Eu lembro que era uma mulher que tinha um filho de 27 e ela engravidou, né? No tal do sem querer e tal. O corpo dela não funciona diferente do nosso. De quem está tentando também, né? O que está por trás
Realmente são os conflitos, as questões inconscientes, né? Doutor, e aí apareceu também uma pergunta, eu acho até que a gente pode encerrar talvez com essa pergunta. Não estou vendo aparecer nada mais aqui diferente. Uma mulher com ciclo menstrual de 3 dias, isso pode prejudicar a concepção? Eu tenho 42 anos, ela falou. Bom, antigamente o ciclo menstrual natural era 3 dias, né? Sempre foi. Não muito mais que isso. Então, você tem um ciclo menstrual normal e por que você não pode engravidar? Gente, olha só. A gente tem que pensar, exorcizar da cabeça a ideia de doenças e ter mais fé na tua integridade. Você é uma obra-prima da natureza. E a natureza não faz bobagem. Então, exorciza essa coisa de doença. Isso, por exemplo, as mulheres reclamavam quando o ciclo menstrual durava 4, 5, 6 dias. Quer dizer, porque o ciclo menstrual era de 3. O que tem de estranho? Doutora, fala que a senhora me deu uma informação também, quando eu fiz essa pergunta para a senhora antes. O ciclo menstrual ele sempre foi mais curto. Por que a maioria das mulheres, não sei se é a maioria, mas eu sou assim, por que as mulheres têm um ciclo de 5, de 7 dias? Por que aumentou, digamos assim, dos tempos mais lá de trás para cá? Eu não digo que a natureza é mega perfeita. A mulher podia ter um ciclo de 3 porque ela tinha respeito pela introspecção. As mulheres hoje estão tão para o mundo de fora que precisa de um ciclo menstrual um pouquinho maior. Para poder olhar para dentro, para ter essa introspecção, porque a menstruação ela é um momento de parar um pouco, né? A gente simplesmente toma um remédio para a cólica e continua trabalhando loucamente, né? Ou com os afazeres do dia a dia loucamente. Tem mulheres que estão tomando remédio para não menstruar. Ah, sim. Fora isso. Mas o que eu tô querendo dizer para essa pessoa que diz que acha que o ciclo menstrual dela é que é curto, na verdade, quanto é mais... Ela é mais equilibrada, provavelmente, mais calma, mais tranquila. Então, não precisa. Agora, se ela trabalhasse turbinadamente, ela precisava de um ciclo maior. Tipo o meu. É. Mas é assim, né? Olha só, uma informação nova. Eu também nunca tinha ouvido a doutora falar isso, que os ciclos eles foram ficando maiores porque a natureza vai requerendo da gente que pare um pouco, que faça esse momento de introspecção, né? Que espere esse momento passar, para depois voltar à sua criatividade e a sua atividade normal e tudo mais. Mas para quem pode, né? Na vida moderna hoje também não é muito fácil, né? É uma coisa muito interessante. Mulheres em situação de muito estresse, elas podem ter um ciclo mais curto. Então, ao invés de ficar tomando ansiolítico, a menstruação é um autoansiolítico. E às vezes, quando a pessoa está mega situação de estresse, de repente ela menstrua. É uma providência do corpo para acalmar. Ou guardar energia também. Guardar energia. Mas trabalhar a introspecção. E por isso que você vê, às vezes, as pessoas dizerem assim: eu teve um acidente, uma coisa qualquer com algum parente, e aí, pum, a menstruação desceu. Lógico. Foi o jeito que a natureza teve de acalmá-la. Nossa, isso é muito bonito. E doutora, temos mais 5 minutinhos. Tem algo que a mulher faça durante a menstruação para se conectar com essa introspecção? Porque eu mesma falo... Uma coisa que eu acho muito legal é pegar algo para não absorvente comum, colocar aquele sangue menstrual nas plantas.
de casa. Isso ajuda com a intenção de trazer paz para a Terra. Esse é outro assunto que a gente Lógico, precisa veja falar bem, demais. lá dos tempos bem lá para trás, as mulheres... Tem um livro muito bonito chamado A Tenda Vermelha. E lá atrás, as mulheres eram separadas da tribo, menstruadas, por isso tenda vermelha, aonde as mulheres pariam, isso antes da cultura judaica aparecer. E nesse momento, elas eram intuição pura. E elas é que orientavam a tribo para onde ir, o que fazer. Né? Mas, sobretudo, é ali que as mulheres iam para parir. Pariam maravilhosamente bem. Por quê? Uma mulher, junto com outra, ela é capaz de doar feromônio para outra e facilitar o trabalho de parto. E mais rápido. Né? Então, e a mulher menstruando, então, incrivelmente. E manter a paz no ambiente do parto. Então, é incrível. E aí os homens tinham muito medo que as mulheres viravam bruxas quando estavam menstruando. Por causa do nível de intuição que tinham, praticamente proféticos, e um monte de coisa que elas conseguiam fazer. O parto era assim, assado, qualquer coisa, tudo ficava ótimo. Você vê a força importante do feminino que aparece aí. Por isso que muitas mulheres, quando entram na menopausa, deprimem. Olha só que coisa. Deprimem. Esse assunto da menstruação, principalmente do sangue menstrual, de ser colocado na terra, eu acho que tem que ser mais estendido. A gente está aqui com 2 minutos e meio para terminar. O Instagram vai cair a nossa live. Mas a doutora falou isso em algum vídeo que tem no feed dela. Ela falou um pouco mais profundo, mas é uma questão de energia, gente, de se conectar com o feminino. É isso que a doutora sempre traz. E é uma prática que ajuda de verdade. Sim, é porque olha o poder. Você pode parar com as guerras com o seu sangue menstrual doado para a Terra. Todo o campo da Terra responde. Gaia responde e agradece. Que lindo, viu? Muito bonito. Obrigada, doutora. Acho que a senhora pode se Obrigada. despedir do público. Muito boa noite para todos. Bons sonhos. Obrigada, pessoal. Até mais. Muita gente agradecendo. Maravilhosa live. Obrigada, doutora. Live sobre renascimento. Tem gente pedindo. Gratidão. Pergunta, por favor, sobre a alimentação. Não dá tempo. Ai, maravilha. Então tá bom, gente. Obrigada por tudo. Mais meio minuto aí. Todo mundo gostando. Muito bom, como sempre. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, doutora. Tchau. E a Sandra fica paradinha, né? Por quê?